terminando de responder o questionário. Tudo bem? Podemos? A palavra está com Luiz, Tiago e Vinícius. Oi, professor, eu vou ligar minha câmera, só um instante. Ok. Eu queria pedir desculpa por semana passada, viu? Eu não consegui estar presente na aula. Fica tranquilo. Pode começar? O grupo que Professor. manda. Estou à disposição de vocês. Oi. A gente só está tendo aqui um leve problema porque eu não estou conseguindo transmitir pelo meu computador aqui. Ele está bem lento hoje. Se Não você estou conseguindo quiser, abrir a tela para fazer a transmissão. se você quiser, manda para o meu WhatsApp ou compartilha com alguém do seu grupo que eles apresentam. Ok, eu vou mandar para a senhora pelo WhatsApp então a apresentação, que aí fica mais fácil. Mudei de câmera porque essa é melhor. Deu certo aí, Thiago? Só não deixe um perto do outro com o microfone ligado para não dar microfonia. Então, é que eu quero... Tem que deixar os microfones ligados. Se eles ficarem ligados, eles dão microfonia. Eu vou usar essa câmera aqui mesmo. É que pela câmera do telefone ia ficar melhor a imagem. Fica tranquilo, dá para te ver. Vamos lá? Podemos começar? Eu vou comentar um pouco sobre o tema, que foi a finalidade do estudo de tempo e os métodos. Bom, Você como consegue ligar sua câmera, Vinícius? não consigo não, professora? Professor, eu enviei para a senhora lá no a apresentação do slide. Tá, vou abrir. Só um minutinho que eu vou salvar isso aqui em PDF, que fica mais fácil. Faz parte da questão online. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Tá aparecendo para vocês? Sim, está. Então pode começar, por favor. Então, Pode começar. eu vou comentar um pouco sobre o tema, que foi a finalidade do estudo de tempo e os métodos. Como a gente está vivendo tempos que estão mudando que eu digo no mercado competitivo, as empresas precisam conseguir otimizar o tempo de uma produção. E isso é extremamente importante para a saúde da empresa. Conseguir se manter no mercado. Aí com isso foi surgindo os estudos sobre os métodos e técnicas para reduzir esse tempo. E isso funciona até como um termômetro para a empresa, auxiliando no diagnóstico de algum erro na produção e até acompanhar os efeitos da mudança. E, inclusive, o maior exemplo que eu posso falar para vocês foi na época de Taylor, onde ele reduziu o movimento das pessoas para reduzir o tempo. Então, assim, o estudo sobre o tempo padrão, ele permite a gente analisar toda a capacidade de uma produção. Bom, eu vou falar sobre o estudo de tempo e, como o Vinícius citou, esse estudo de tempo ele começou porque o Taylor ele enxergou uma necessidade generalizada de controlar melhor o tempo que eram desenvolvidas as operações durante o trabalho, cada pequena operação dentro da operação grande. E ele decidiu trabalhar isso na perspectiva de que isso era uma maneira de otimizar a produção, encontrando os problemas que ela tinha para melhorar o tempo entre cada coisa. Quando ele decidiu fazer esse estudo, ele preferiu fazer um estudo do zero e não utilizar o que já se tinha de conhecimento na época. E aí ele começou a fazer um estudo chamado Um Justo Dia de Trabalho, que ele publicou em 1911, e ele identificava 4 objetivos nesse trabalho, que era toda a análise científica de tudo que tinha a ver com o estudo de tempo, descobrir uma maneira de escolher um operário que fosse melhor para cada tarefa, de maneira que ele pudesse desempenhar aquilo da melhor maneira possível, um desenvolvimento de uma colaboração melhor entre a administração e o pessoal operário da organização em geral, para dividir a execução das tarefas, porque tinha algumas divergências sobre isso, principalmente cientificamente, e também a divisão do trabalho em partes iguais, para que a coisa pudesse ser um pouco mais igualitária e não ficasse tanto peso em cima dos operários só. E enquanto ele fazia esse estudo, um aluno dele, que é o Frank Gilbert, inclusive esse Frank e a esposa dele, a Lillian, que era psicóloga, eles se envolveram no estudo do Taylor para poder desenvolver uma análise do que eles chamaram de micromovimentos, que era estudar cada minúcia do processo produtivo em diversos, acho que foram, se eu não me engano, são 16 pequenas operações que eles dividiram na época. Quando eles desenvolveram tudo isso, eles chegaram à conclusão de que você tinha algumas maneiras específicas de medir essas pequenas operações, e isso foi utilizado para poder justamente melhorar cada pequena etapa do processo produtivo na empresa, priorizando a execução da maneira mais objetiva e mais concisa possível, que produzisse o melhor resultado. Boa noite, meu nome é Thiago. Boa noite, Estudo de Thiago. métodos. Primeiro, a gente estuda o tempo e o método de uma produção para a gente otimizar aquele tempo, com maior aproveitamento da atividade e da mão de obra, sendo do operário ou da capacidade máxima da nossa máquina.
Quando a gente entra num processo produtivo e numa esteira, onde a gente tem uma atividade a ser desenvolvida por uma indústria ou por funcionários, a gente tem um produto a ser entregue para o nosso cliente. E a gente sempre precisa obedecer o padrão de qualidade exigido pelo cliente e oferecido pela empresa. Quando um cliente busca o nosso produto, a gente tem um padrão de qualidade, a gente tem um esquema do nosso produto a ser oferecido. E quando a gente faz um estudo de métodos, a gente quer melhorar não só o tempo, mas também a atividade produtiva e a execução da atividade dentro do processo produtivo, que é a esteira, que é o ato produtivo, que é a atividade que o operário vai desenvolver no momento da criação de determinado produto ou de algum determinado serviço, por exemplo. Primeiro, a gente precisa entender como essa atividade está sendo realizada e como a gente pode melhorar. A gente pega a atividade e melhora ela, não só o tempo, mas a execução da atividade em si. Quando a gente faz um estudo de métodos, a gente consegue fazer a implantação de uma chamada produção enxuta, que é uma técnica que foi desenvolvida num período pós-guerra mundial pela Toyota, pelo sistema Toyota, que já foi falado aqui também, que a gente consegue usar a mão de obra do nosso operário, que fazia, por exemplo, só uma atividade, e a gente pode ensinar ele com um novo estudo de métodos, não só o aproveitamento do tempo e da atividade executiva dele, mas também aproveitar mais a mão de obra, que é o operário em si, a atividade humana. Um operário que desenvolvia só uma atividade, a gente consegue melhorar o tempo, a execução dele, e ele aprende a realizar uma nova atividade. Por exemplo, aí a gente colocou essa imagem que está aí no slide, que é como a gente pode triar os operários na atividade que eles vão desenvolver e o que eles fazem depois de uma atividade determinada. Por exemplo, na hora que a esteira está passando, ele tem que, sei lá, fechar um parafuso, e uma atividade do próximo operário seria colocar o parafuso em uma embalagem ou o objeto que foi fechado em uma embalagem. Sempre desenhado com símbolos, igual colocou ali, e tem a descrição de cada símbolo, que o círculo é uma descrição, a seta é uma descrição, o triângulo é outra, e assim sucessivamente. Bom, a conclusão, a gente entra no aspecto, só que uma coisa que eu não comentei no estudo de tempo é que a gente tem 3 maneiras específicas, que é o slide anterior, professora. São 3 maneiras específicas que eles desenvolveram para poder fazer a contagem de tempo, a contagem do método. Que aí tem a maneira analógica, que seria a folha de observações, que é simplesmente alguém ficar com uma espécie de prancheta, anotando, analisando cada movimento do operário. O cronômetro, que foi uma maneira de marcar o tempo bem mais certinho, embora ele tenha uma divergência que, como ela precisa ser medida de maneira decimal, o cronômetro comum, normalmente, quando ele é utilizado, ele tem que depois passar por um cálculo de conversão para o tempo poder ficar na maneira certa, no tipo de medida certa. E com o advento da tecnologia surgiu um novo meio, que é a filmagem, que inclusive trouxe uma vantagem, porque no começo, quando se fez a análise de tempo e métodos, ficava um analista, alguém cuidando da operação, e ele ficava em cima dos operários, medindo, fazendo tudo. Isso às vezes era até um pouco intimidante para o operário e atrapalhava ele performar da melhor maneira possível, o que atrapalhava, no final das contas, também a própria medição do tempo. E com a filmagem isso melhorou, porque a partir daí não se precisou mais ter a intimidação de ter alguém medindo o seu trabalho, alguém em cima de você, medindo cada coisa que você está fazendo. E, bom, a conclusão que a gente pegou isso, foi que o estudo de tempo ele tem uma importância muito grande, de principalmente você eliminar pequenos problemas, pequenos vícios ou coisas que estão presentes e às vezes nem são percebidas ao longo da produção ou do desenvolvimento de um projeto, que podem às vezes ou custar muito caro no final das contas, ou até principalmente gerar um atraso em algo que às vezes tinha um prazo definido para ser cumprido,
e que isso gerou um custo final maior porque ele não foi respeitado dentro desse prazo. Sim, e também a gente consegue pensar um pouco mais na mão de obra, no operário em si. Quando a gente faz um estudo de método, a gente consegue melhorar a atividade. Igual o Luiz falou, que no início de uma atividade, a gente tinha um operário que ele conseguia fazer em um tempo, e depois aquela atividade era repetitiva e cansativa, e ele conseguia fazer aquela atividade num tempo menor, ou até não realizava a atividade do jeito que era esperado. E com isso a gente consegue mudar a atividade que ele faz. Por exemplo, no primeiro momento ele faz uma atividade e depois que ele volta, sei lá, de um lanche ou pós-almoço, ele consegue fazer uma atividade diferente daquela que ele tinha feito inicialmente. Eu acho que era só. Ótimo, meninos. Parabéns. Exatamente isso que a gente estava precisando. Apresentando conteúdo de tempos. Queria ver sua carinha, né, Vinícius? Mas já que você não quis se mostrar, a gente agradece, então, Tiago, Luiz, Vinícius, pela apresentação. E encerra, então, o último seminário que estava faltando. Muito obrigada. Por nada, professor. Passamos, então, para o conteúdo da aula de hoje, né? Que é o que nós precisamos para adiantar a nossa questão aí do nosso conhecimento da disciplina de administração da produção. Só para efeito de conhecimento, todos conseguiram responder o link do formulário? Alguém não conseguiu? Se quiser falar, pode escrever aí no chat, não tem problema nenhum. Tudo bem, Carlos? Alguém mais? Todo mundo? Alguém precisa de algum outro tempinho? A gente pode ter. É muito importante que vocês respondam. Então, nós acabamos com a unidade 3, né? Estudo de tempos e métodos. Essa unidade, além de ter sido trabalhada com vocês, ela também foi apresentada em forma de seminários, né? Então, nós temos mais 2 unidades para trabalhar, que é a unidade 4, que fala da localização e o arranjo físico, e a unidade 5, que é o início já do término dessa matéria, que é o PCP, né? O Planejamento e Controle de Produção, que também vai estar sendo trabalhada em Administração da Produção 2. Vamos lembrar, né, que nós temos aí algumas aulas que vão ser ainda ministradas para vocês, mas hoje nós iniciamos a primeira aula do mês de outubro. Lembrando que em outubro nós vamos ter mais 2 encontros, o dia 18 e o dia 25. No dia 18, tá? Queria deixar aqui registrado. Não teremos aula síncrona, tá? Não teremos aula aqui pelo Meet. Então, no dia 18, nossa aula vai estar sendo realizada por uma atividade lá no Moodle. Então, a atividade vai ser postada no dia 18 e vai encerrar no dia 25, que é o dia da nossa última aula, tá? Lembrando, dia 18, dia 25. Dia 25 eu encerro todo o conteúdo, arranjo e PCP. Por quê? Dia 8 nós temos prova, 8 de novembro. Dia 22 de novembro nós também temos prova, que é a substitutiva. E assim encerramos o semestre, tá? Então, esses recados são importantes para que você não se perca no nosso calendário, tá bom? Então, dia 18, não vamos ter aula síncrona pelo Meet. Essa aula vai ser só lá no Moodle com uma atividade. Por quê? Porque no dia 18 eu vou estar em viagem do
Projeto Rondon, e eu não sei como é a internet na cidade que eu vou estar, porque é no interior de Minas, bem no interior mesmo. A cidade ela tem 5.000 habitantes. Então, eu não sei como é a internet lá, como funciona a viagem percursora. Vou estar conhecendo lá, que vai ser realizado o Rondon no final de janeiro, início de fevereiro. Inclusive, gostaria de deixar aqui o meu registro para aqueles alunos que desejam participar do Projeto Rondon. O Projeto Rondon é uma iniciativa do Ministério da Defesa com o apoio das universidades e também com os municípios. Esse ano nós vamos ter uma operação no qual eu submeti o edital, foi aprovado, e esse edital, então, está aí aberto para inscrição dos alunos. O Projeto Rondon, ele acontece sempre no período de férias escolares. Ele vai acontecer esse ano, final de janeiro, início de fevereiro, nas cidades do norte de Minas Gerais. São 10 cidades que vão receber o Rondon, e a nossa cidade escolhida para o FGD é Cristália, tá? É uma cidadezinha bem pequenininha, lá no norte de Minas, e nós vamos estar desenvolvendo o projeto Rondon lá. O edital está aberto, coloquei até no grupo de vocês, acredito que vocês também receberam pela comunicação, até o dia 6, para aqueles alunos que querem participar do projeto Rondon. O projeto Rondon é uma iniciativa, como eu disse, mas ele é realizado pelas universidades. E essa ação é uma ação de extensão. Alguns alunos, né, do ano que participaram comigo aqui no Pantanal, quando voltaram, conseguiram até pela carga horária dispensar uma disciplina, porque a carga horária do projeto Rondon equivale a 15 dias de atividades de extensão. A gente sai aqui numa sexta e volta 15 dias depois, com a bagagem cheia de conhecimento adquirido e trabalho realizado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi que tinha o microfone. Alguém quer perguntar? Não? Professora, era só a questão do tempo, acho que você respondeu que vocês ficam 15 dias, mas é no período de férias? Período de férias escolares, né? No nosso caso aqui, eu não posso te afirmar nada, porque o nosso calendário ainda não foi aprovado. Mas, de qualquer forma, vocês são liberados das disciplinas e vocês não têm problema de falta, porque vocês estão numa atividade da universidade. Então, ela vai acontecer, o calendário do projeto é na última semana de janeiro e primeira semana de fevereiro, tá? Então, ele vai acontecer entre o dia 24 de janeiro a 13 de fevereiro, acho que é isso. Mas eu passo direitinho para vocês. Tem também lá no edital. Mas é final de janeiro, última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro. 15 dias de ações, Vitor. Tá ok. É uma experiência única, tá, Vitor? E vocês só podem participar do Rondon de duas formas. Ou como discentes, que é o que vocês estão agora, ou depois, se forem professores, com uma proposta submetida. Então, o mais provável é que vocês apresentem, né, e participem aí como discentes. Mas vamos lá, então, para o conteúdo que nós estávamos abordando da aula de hoje, que é sobre, propriamente dito, no conteúdo 4, né, do nosso plano de ensino, que fala sobre a proposta de tempos, de localização e arranjo físico. O que seria localização e arranjo físico? Como que funciona? Aonde, né, e como ela está aí sendo trabalhada nas unidades de produção? Alguém pode falar, se já ouviu falar em arranjo físico, localização, como que funciona, ou como ela está aí sendo trabalhada dentro da administração da produção? Acredito que é um dos primeiros passos, professora, porque você tem que imaginar onde a empresa vai estar localizada para trabalhar no seu nicho, né? Por exemplo, não adianta nada, igual você até trouxe.
o exemplo de a produção, acho que de soja, né? Se lá em Espírito Santo, por exemplo, não é viável nenhum. Então, acho que é um dos primeiros passos. Se trata disso também. E a estrutura da empresa. Exatamente. Isso mesmo. Tá certíssimo. Então, o arranjo físico, ele diz respeito ao posicionamento físico dos recursos, né? Que são recursos aonde a empresa deve se pautar para a sua instalação, para os seus equipamentos, para o pessoal, para a sua operação. Então, o arranjo físico é determinado de uma forma que, dentro dessa estrutura, tenha um ambiente de trabalho que possa proporcionar aos seus colaboradores um tipo de conforto. Então, trabalhar com arranjo físico é lembrar de uma forma que até o próprio grupo acabou de falar, que é o que os nossos amigos lá no passado começaram a estudar a questão de tempos e movimentos. Então, quando foi estudado isso, foi diagnosticado, foi levantado que boa parte da produção ela tem relação com a forma e o ambiente como ele está localizado, ou, na verdade, como ele está hoje sendo a sua estrutura proporcional ao processo de trabalho. Então, vamos imaginar o seguinte: no ano de 2020, a pandemia mostrou que muitas das casas não tinham estrutura para receber o teletrabalho. Então, as casas não possuíam estrutura para receber o teletrabalho. Hoje, os apartamentos tiveram uma adequação para o teletrabalho. Muitos dos apartamentos já têm uma área onde essa é construída com ventilação, com estrutura de cabos, rede, internet, iluminação, para atender a quem? Aos vários meios de trabalhos remotos, de escritórios em ambientes de suas casas, até mesmo formas de estudo dos alunos. Algumas casas tiveram que se adaptar porque em uma única mesa sentava o pai, a mãe e os filhos. Os filhos para estudar, o pai e a mãe para trabalhar no mesmo ambiente. Então, foi necessário uma estruturação do arranjo físico para a possibilidade de atender ao processo de trabalho remoto. Para isso, né, eu acredito que nós precisamos de pensar também no trabalho remoto agora, na estrutura para as empresas, né? Para as organizações. Então, assim, as organizações também passaram por essa adequação. Nós identificamos que, com o processo do distanciamento, da biossegurança, as organizações tiveram que mexer com a iluminação, com a ventilação, com a circulação, porque foi uma adequação do arranjo físico. As formas de trabalhar através de acessibilidade, como limpeza, manutenção, né? O uso adequado do espaço e do distanciamento, as formas de proteção de cada colaborador, a flexibilização, né, do espaço e também as alterações de questão de medida. Hoje, nós temos aí identificado, por exemplo, ações como num show, né? Estou vendo aí que agora está sendo falado o retorno de algumas atividades de shows, de atrações musicais, teatros, cinemas, também vão ter que se adequar, também vão ter que pensar nesse espaço, nessa forma de atender a esse público. Para isso, o arranjo físico, ele é inerente à segurança. Questão de sinalização, questão de processos de
clareamento, emergência, saídas de emergência, né? Extensão do fluxo, que fluxo de informação, a forma de atender as alterações dessas operações e também a forma clara desse fluxo, né? Como que esses colaboradores podem identificar o fluxo de uma forma que, se alguém sair, aonde eu busco essa informação? Ficou claro, então, para vocês o que é o arranjo, como ele funciona e aonde ele é adaptado? Sim, professora. Por mim, sim. Eu gosto do Vitor, porque o Vitor é o único que me responde. Então, além do Victor, tem mais alguma dúvida em relação a isso? Certo? Posso continuar aqui? Sim, professora. Então, vamos lá. Vai ser tudo certo. Beleza. Eu vou falar um pouquinho agora dos tipos de arranjo físico, tá? Então, nós temos alguns tipos de arranjo e desses tipos nós vamos apresentar os arranjos físicos para vocês. Então, vamos lá. Nós temos, então, o arranjo físico posicional, o arranjo físico de processo, o arranjo físico celular e o arranjo físico por produto. Então, diante daquilo que nós apresentamos, nós vamos falar cada um separadamente. Então, o arranjo físico posicional, ele tem como estrutura, principalmente, a caracterização de um arranjo de posição fixa. O que é isso? Não posso tirá-lo para poder executar. Em vez de materiais, informações irem, né, sofrerem, na verdade, aí, adequações de máquinas, de instalações, elas vão até a estrutura para ser realizado. Temos dois exemplos aqui. Uma construção de um edifício e uma construção de um navio. Para a construção de edifício, eu não posso pegar o edifício e levar até uma bitoneira ou até mesmo um processo de guindaste. Isso tem que ir até a construção. Assim também é a posição para a construção de um navio, né? Esses materiais por si, eles constroem, são construídos, mas o produto, ele é grande demais para ser removido. Imagina uma rodovia, onde na mesma eu tenho aí uma construção de uma ponte. Não é a ponte que vai até o processo para acontecer a sua transformação. Ela é fixa e eu vou até a ponte, ou até a rodovia, ou até mesmo a construção de um navio para a sua execução. A manutenção de computadores de grande porte, por exemplo, uma grande central de manutenção, onde não é possível remover esse computador para manutenção. Sim, todos os agentes de manutenção vão até essa central para a sua execução. Pois não? Alguém pediu a palavra? Era eu que a senhora citou um exemplo de prestação de serviço. E eu achei que a senhora não tinha colocado, mas a senhora acabou de citar. Eu ia te ajudar. Tranquilo, pode falar, não tem problema. Porque eu estou na outra tela, eu não estava te vendo, mas pode falar. Por exemplo, a manutenção de computador, por exemplo, é uma prestação de serviço, né? A gente não oferece um produto em si, a gente oferece um serviço que é manutenção. E a senhora deu o exemplo. Consegui te responder um pouquinho antes de você concluir, mas não tem problema, tá, Tiago? Pode falar. Então, assim, desse arranjo, eu também tenho um arranjo por processo, tá? Conhecido como arranjo funcional. O que significa isso? Máquinas agrupadas com as mesmas funções ou operações e montagens semelhantes formam um departamento por onde o quê? Caminham esses produtos, onde procuram os diferentes processos para sua área necessária. Dentre eles, esse é um exemplo de arranjo físico funcional por processo. Vamos imaginar o seguinte, aqui eu tenho
um escritório, né? Ou até mesmo uma linha de montagem, aí vocês podem imaginar uma linha de montagem, um processo de produção, e esses, por si, recebem informações de várias ilhas, tá? Quem anda, na verdade, é aquele que precisa da manutenção. Por isso que ele é um arranjo físico funcional ou por processo. Isso a gente vê claramente dentro de uma linha de produção, de um veículo, por exemplo, onde o mesmo entra numa esteira e ele vai recebendo chassi, faróis, pinturas, lataria, acessórios, e aí ele vai saindo na linha de montagem dentro dessa produção, tá? O arranjo físico por processo, ele é produção por lotes ou encomendas, facilmente encontrado em prestadores de serviço e organização do tipo comercial. Então, dentro desse arranjo físico por processo, eu consigo, como principal fator, a complexidade do número muito grande de diferentes alternativas. Na prática, isso funciona como uma questão de soluções ótimas que podem ser encontradas. Vamos voltar nesse exemplo aqui, né? Essas linhas demonstram o quê? Que ele não necessariamente precisa passar pelos tanques primeiro. Ele faz uma adequação e ele pode ir e voltar. O que significa isso? Porque ele é um processo físico funcional. Ele tem como adequação, né, a área requerida por centro de trabalho. E eu tenho que proporcionar a melhor solução para que essa forma de alocação funcione da melhor forma para atender aquelas restrições de produção. Nível de direção cabe aos centros denominados centros de trabalho, que são números de jornadas, carregamentos ou custos de fluxo por unidade de distância percorrida, e o quão desejável é manter, na verdade, esta produção entre si ou próximo, né, desse ponto fixo no qual pré-determinado a questão do processo. Qual é o objetivo desse arranjo? É minimizar os custos para a operação. O que é isso? Associar os fluxos de recursos transformados ao longo da sua operação. Por exemplo, fabricantes de móveis, né? O que eles querem é que aquela chapa de compensado, ou aquela chapa, ela tenha o maior volume possível de aproveitamento. Então, ela tem que minimizar o máximo, tá, de desperdício. Para isso, ao pensar em uma porta, uma bancada, um armário ou qualquer outro equipamento, ou qualquer outro tipo de móveis ou utensílios, eu tenho que imaginar que o corte tem que ser o preciso. Por isso que algumas empresas com tecnologias já desenvolveram tecnologias capazes de montar o designer do meu produto, entrar para um processo de sistemas tecnológicos, onde o corte tem que ser preciso, para que haja o menor número possível de desperdício daquela madeira. Para isso, a tecnologia veio sendo desenvolvida através de vários processos de trabalho, tá? Que minimize esse impacto no corte de uma prancha. Assim também é dentro do corte, por exemplo, de placas de granito, de placas de tecido, né? Porque ao cortar uma calça ou uma camisa ou até mesmo qualquer outro equipamento pensado na linha de confecção, eu tenho que imaginar que o corte preciso vai desperdiçar a menor quantidade de tecido para a confecção daquele produto. Assim também são os hospitais.
Ao analisar, por exemplo, a consequência da implantação de uma UTI para atender ao Covid, eu não só simplesmente tenho que abrir essa UTI, mas eu tenho que pensar em tudo aquilo que envolve essa UTI para sua implantação e também para sua execução. Então, maximizar a receita associada ao fluxo mais do que minimizar os custos, que é chamado de operações de varejo e operações de lazer. Esse arranjo físico, com base nessas análises, eles têm como foco ou como fórmula para sua eficácia o fluxo em carregamento ou jornada por período de centro de trabalho e o distanciamento do centro de trabalho e o seu centro de execução. Então, esse cálculo vai fazer com que os tempos ou o tempo percorrido nessa operação seja o mínimo possível, tá? E aí eu tenho a eficácia desse arranjo através do custo por distanciamento percorrido de fazer a jornada entre os departamentos, que a gente chama de I e J nessa fórmula. O método geral, né, do projeto, ele é determinado através de passos. O primeiro passo é coletar todas as informações sobre os centros de trabalho e os fluxos entre eles. Então, ao determinar o arranjo físico por processo, eu tenho que estudar a estrutura e imaginar que para ir daqui até a porta ou até a janela, quantos passos vai ser? É necessário que todos caminhem? E se eu centralizar essa ilha ou esse processo, será que todos conseguem ser atendidos? O desenho do arranjo físico, ele é esquemático e ele mostra os centros de trabalho e os fluxos que acontecem entre eles. Terceiro passo, então, é ajustar esse arranjo físico de forma a atender a todas essas restrições. Desenhar o arranjo, mostrar o seu diferencial e, acima de tudo, chegar a uma troca de localização de quaisquer centros faz reduzir a distância total percorrida. Taylor já fazia o estudo de tempos e movimentos e mostrava essa importância do tipo de arranjo, tá? Então, olha lá, o arranjo físico por processo, ok. O arranjo físico por produto é o nosso terceiro. Preocupa-se com a localização dos recursos transformados inteiramente segundo a melhor conveniência do recurso que está sendo transformado. Também é chamado de arranjo físico em fluxo ou por linha, tá? E aí a gente tem a montagem de automóveis, a questão da montagem de máquinas e equipamentos, que são variantes dos modelos que requerem sequência. Esse arranjo físico por produto é um dos exemplos aí que a gente pode trazer, é o que aconteceu na cidade de Dourados, né? Com a vacinação através de um processo do dia D da vacina, que foi lá o drive-thru lá no estacionamento, ou melhor, lá dentro do estádio. O que se fazia? Entrava, vacinava e saía. Essa era uma linha de montagem de vacinação. Então, você tinha ali a entrada, já olhava se você se encaixava nos grupos de vacinação daquele dia, levava você, então, ao local de vacinação, você vacinava e saía nessa linha física do arranjo físico por produto, tá? A mesma coisa é um self-service. Apesar que tem gente que adora entrar no self-service pela saída, né? Então, a entrada sempre é a salada, depois os pratos quentes. Mas tem gente que não gosta muito de salada, o que faz? Vai ao contrário, né? Já vai na carne. E aí o fluxo realmente não vai acontecer como deveria. O fluxo é da salada
pratos quentes e depois saída. Mas nem todo mundo gosta de salada, né? Então, dá-se um jeito de burlar o sistema. A outra questão do arranjo, né, físico por produto, é a sequência na manutenção do processo. Cada processo será arrancado fisicamente com a mesma sequência, né? Então, não há aí uma adequação do arranjo por produto. Aí a gente também tem um exemplo, né, do arranjo físico por produto, centro de alistamento militar, utilizando esse fluxo. Então, como que é o centro de alistamento e como ele é feito. O projeto detalhado segue etapas, decisões. Então, que tempo de ciclo é necessário, quantos estágios são necessários, como lidar as variações no tempo para cada tarefa, como balancear o arranjo físico, como arranjar estágios para a execução do arranjo. Lembrando que o processo detalhado ele tem que responder o que e como, né? Lembrando que esse tempo disponível é dividido pela quantidade a ser produzida, para que eu tenha, então, o tempo desse ciclo para sua execução. Aqui eu tenho um exemplo disso, né? Um banco está projetando uma operação que vai processar as solicitações de empréstimos hipotecados. O número de solicitações a serem processadas é de 160 por semana. E o tempo disponível para processar as solicitações é de 40 horas por semana. Daí eu tenho o número de estágios e a próxima tomada de decisão. Se eu fosse olhar aqui, como eu calcularia esse exemplo? Tempo disponível, 40 horas por semana. Quantidade a ser processada, 160 processos por semana. E daí? Quanto é o cálculo do tempo do ciclo? Qual seria a resposta para essa questão? E aí, pessoal? Essa questão caísse para vocês, ou se vocês tivessem esse exercício, como vocês fariam? 0,25? Hã? 0,25? E o que significa 0,25? Tudo bem, que é o tempo do ciclo, mas como que vocês explicariam esse resultado? É o tempo do processo para a solicitação do empréstimo hipotecado? Isso é o quê? Acho que é o 0,25. tempo do ciclo, não sei se seria o tempo do ciclo completo dele, né? Ou não. Vamos lá, eu estou falando de semana e horas por semana. O que seria 0,25 se eu fosse explicar esse tempo? Se alguém te contratasse e falasse, então, mas qual que é o tempo de ciclo? Me explica aí. Não tem pressa, fica tranquilo. Sumiu a tela. Vou voltar, só um minutinho. Ô, professora, Oi? o 0,25 não seriam as solicitações por semana? Começou a melhorar, Emerson. E aí? Essa solicitação por semana significaria o quê? Pode pensar, pessoal. Fica tranquilo. Não é o tempo do ciclo do processo? E o que é 0,25 desse tempo?
Um quarto. Um quarto de... Qual que é a pergunta? Então, deu 0,25. Seria um quarto de quê? Não adianta só eu saber fazer a conta. Tem que interpretar esse dado, que é o que eu quero. Conta que a calculadora faz, não tem problema nenhum. É um quarto do período de tempo total, professora? Que Isso, é um quarto do período de tempo total. Mas se eu fosse... Eu sou, hoje, o gestor. Te contratei e quero que você me explique o que é o tempo de ciclo determinado pelo tempo disponível pela quantidade a ser processada. O que você responderia para ele? Quarto no total de horas Num semanais? determinado. Pode falar, perdão. E aí, pessoal, pode falar? Chegaram o que significaria esse 0,25? Será o tempo que eles tipo, conseguem processar, ou tipo, não o tempo, mas é para processar as 160 solicitações, mais ou menos? É o tempo de processamento de uma quantidade Era específica o de microfone. produto, né? É o tempo, é um número que representa um tempo específico da quantidade de determinado produto. Não? Sim, não sei. Quase lá. Já está melhorando as respostas. E aí? É um ciclo, né? Vocês Sim, estão aí trabalhando com a questão de um ciclo. E esse ciclo significa o quê? o ciclo é atividade, não é? Sim, é a atividade. É o ciclo da atividade. Sim, Hum. tempo disponível, quantidade. Ai, meu microfone. Tem problema, gente. Devagarzinho vocês vão chegar lá no que eu quero de resposta. Fala pra gente. Não, deixa vocês pensarem um pouquinho. Até agora eu falei 1 hora, agora é hora de vocês pensarem. Não custa pensar. Professora, tipo, vamos lá. Tipo, por exemplo, eu tenho as 40 horas, aí eu vou dividindo pro tempo de processo, para a quantidade de processos que são 60. Então, para cada um quarto de hora é o tempo que eu gasto para um processo, é isso? Começou a dar uma clareada aí, ó. Então, para o ciclo acontecer, para ele andar por todo aquele processo, para concluir, na verdade, o que eu quero, que são 160 as solicitações, ele vai gastar um quarto do tempo para a sua execução. Então, assim, eu estou dividindo o ciclo. E esse ciclo é importante por quê? Porque ele vai agregar tempo necessário para a sua realização. Então, esse 0,25 é um quarto do tempo necessário para o seu processamento. E daí, de onde que isso vai influenciar? Porque se eu aumentar ou diminuir as execuções ou processos de execução, eu
consigo diminuir esse ciclo e atender melhor a esse processo. Como isso interfere? Se tiver produtos extremamente perecíveis ou produtos que precisam da sua execução mais rápida, eu tenho que aumentar ou diminuir o tempo do ciclo para que o processo aconteça. E é importante entender. Caiu, professora. Só. Sorry. Voltou. Alguém estava falando? Não, é que a senhora caiu. Aí, professora. Separou o que é importante. Sim. A importância de ter o cálculo e por que ele vai interferir no processo? Olha só, número de estágios. O número de estágios é a próxima tomada de decisão do processo. Usando o mesmo exemplo do conteúdo anterior, de trabalho processado, uma solicitação de empréstimo é de 60 minutos, em um tempo de ciclo de 15 minutos. Número de estágio, então, é o conteúdo total de trabalho dividido pelo ciclo de tempo necessário. Esse número de estágio demonstra a importância que eu tenho para a tomada de decisão. Quanto mais próximo da realização do número de estágio, mais rápido eu consigo atender à solicitação necessária para que o processo aconteça. E aí, eu tenho que entender o produto, o serviço, como ele é feito e suas diferenciações, o produto ou serviço, a série e a sua elaboração, a ocorrência, a coordenação física no espaço, a sua criação, se ele vai precisar aí de filas temporárias ou perda de tempo durante esse processo. Diante da pandemia, muitos dos processos tiveram que ser o quê? Recalculados. Porque o número de pessoas circulando tiveram que ser menor, os distanciamentos tiveram que ser maior, as possibilidades de sua execução tiveram que acontecer com número reduzido de colaboradores. Para isso, houve a necessidade de uma estruturação do arranjo físico dentro da sua execução. Por isso que o balanceamento dessa linha em situações práticas para obter esse ciclo deve ser estudado e a forma como o diagrama de procedência também acontece dentro do conceito deve ser analisado de forma que eu responda o que é e como é feito ou como será realizado. Para quê? Para chegar a uma estrutura. Que tipo de estrutura? Todo mundo quer chegar aqui, no final da sua execução. Mas tem alguns processos que eu preciso passar pelo A, o B, o H e o J. Outros eu vou precisar do A, do D, depois do G, H e J. Ou eu tenho o A, o C, o E, o G, o H e o J. Eu posso ainda ter o A, o C, o F, o H e o J, mas ainda posso ter o A, o D, o I e o J. Como que eu vou saber qual a melhor ação para ser executada em questão de tempo e em questão de espaço? É fazendo o cálculo da sua execução. Para isso, o estudo mostra o melhor arranjo físico por produto em relação ao processo de longo ou de curto. A questão do processo, ele vai aumentando não só a sua execução, mas do tempo de execução. Eu tenho certeza que você, ao
chegar na UFGD, por exemplo, e se deslocar até a biblioteca, você pode passar pela face, pela FCBA e chegar à biblioteca. Pode sair da face e sentido a biblioteca através do estacionamento. Ou pode sair da face até o centro de convivência e atravessar ao centro de convivência, passar pela URU e chegar na biblioteca. Qual é o caminho mais propício para que você realize a sua execução? Vai depender do tempo e daquilo que você quer fazer. Então, você tem que pensar na estrutura do arranjo físico para o produto para minimizar esse impacto de tempo e, acima de tudo, melhor arranjo para a sua execução. O arranjo físico, então, longo, magro, ele tem vantagens, assim também o arranjo físico curto, gordo, também tem vantagens. Por exemplo, fluxo controlado de materiais e clientes. Eu consigo alocar o controle dos materiais e clientes através do arranjo físico longo macro. Manuseio simples de materiais, requisito de capital mais moderado e operações mais eficientes. Quais são as vantagens? Maior flexibilidade de mix, esse do curto gordo. Maior flexibilidade de volume, maior robustez e trabalho menos monótono. Agora, diante disso tudo, eu chego no último arranjo físico, que é o arranjo físico por célula, que significa tentativa de trazer alguma ordem para a complexidade do fluxo que caracteriza o arranjo físico por processo. Então, aqui eu tenho uma célula chamada de célula 1, aqui eu tenho uma célula chamada de célula 2. Qual a diferença? A forma como a sua estruturação, por isso que a gente chama de célula, porque ele é quase um núcleo para a sua execução. As empresas, né, que tem como exemplo aí a questão do arranjo físico celular, são empresas de manufatureiras, de componentes de computadores, por exemplo, área para produtos específicos em certos supermercados e maternidade em um hospital. Olha lá, quando eu falo, por exemplo, das gôndolas, né, de produtos frios em um supermercado, ele tem áreas específicas para a sua execução ou para a sua localização dentro do supermercado. A padaria, o açougue, né? São produtos específicos que vão estar ali alocados naquela célula para a sua execução. Esse arranjo, ele trabalha com princípios para a realização de serviços. Aqui a gente tem, né, o piso térreo de uma loja, mostrando a importância das células dentro dessa loja. Vamos lá, por exemplo, para Riachuelo. Todo mundo já entrou dentro da loja de Riachuelo aqui de Dourados. Quando eu chego no primeiro piso, eu tenho do lado esquerdo o departamento feminino, pessoas com mais idade. Do lado direito, eu tenho feminino, de lojas, de departamento, que trabalham com jovens, meninas. No final desse mesmo andar, eu vou ter lá o departamento de roupas íntimas e, consequentemente, esportivas e também de acessório. Qual a importância da célula? É liberar o espaço para a pessoa ir até aquele setor para ser atendido para aquele determinado produto que eu estou procurando. Se eu for no último andar da Riachuelo aqui de Dourados, eu já vou encontrar o departamento infantil, infanto-juvenil, e ao final do departamento, ao final do andar, a questão de roupas, cama, mesa e banho. Qual a intenção disso? Levar os pais
a andarem por todos os andares. Por quê? Se eu fosse só procurar um departamento e ele tivesse só no último andar ou no térreo, eu não conheceria a loja como um todo e assim eu não estaria comprando esses tipos de produto. Dúvidas em relação ao arranjo físico celular ou por célula? Vitor, me Essa ajuda aí. imagem que a senhora trouxe seria de alguma loja? Qual que é? É da Riachuelo mesmo? Não, não é da Riachuelo nossa aqui não, até porque a nossa aqui é por andares, né? Primeiro, segundo, terceiro. Aqui era só uma loja de departamento, mas única. Uma C&A é assim, né? Bem ampla, de um único andar. Não envolve mais de um andar. Existe C&As também com 2 andares, mas em grandes shoppings ela é feita com um andar só. As americanas aqui no shopping é de um andar só, né? Então, também é feito por departamento. Lá dentro são várias células, né? Separadas. Tudo bem, pessoal? Uhum. Ok. Então, quais as vantagens do arranjo físico por célula? Vantagens: aumento da flexibilidade quanto ao tamanho dos lotes do produto, diminuição de transporte de material, diminuição de estoques, maior sofisticação do trabalho. E as desvantagens: específico para uma família de produtos e dificuldade em elaborar o arranjo, porque não é tão simples trabalhar com essa estrutura e montar esse design, tá? O arranjo físico por célula, ele tem o porte e natureza de suas células e a locação desses recursos das células. Dentro dessa estrutura, dessa montagem, né, eu tenho aqui o agrupamento e também os tipos de célula trabalhada. Vamos lá, arranjo físico misto, que envolve, além de um arranjo físico que nós já comentamos, a possibilidade de mesclar um arranjo com o outro. Então, o arranjo físico em linha, que é chamado de bandejão, o arranjo físico celular, que é o buffet, e o arranjo físico posicional, que é o la carte. Isso tudo eu posso ter num único restaurante. Ou eu posso ter um restaurante para cada um. Mas, quando eu chego num local, num shopping, aonde eu tenho lá a praça de alimentação, eu posso ter o la carte, eu posso ter o buffet e eu posso ter o famoso bandejão. Ok? Então, eu tenho vários arranjos dentro de uma única área chamada de seção ou departamento de alimentação do shopping ou até mesmo de uma galeria ou o que for. Tá? Esses arranjos, na verdade, variedade e tipos de arranjo físico, eles têm influência um do outro. Acaba tendo seu posicionamento e a sua relevância. Mas Slack garante, tá, que a variedade que influencia o seu arranjo e, consequentemente, o fluxo de recursos de transformação acontece de acordo com a variedade e o volume. Então, aqui eu tenho um volume baixo e um volume alto. Aqui eu já tenho uma variedade baixa e uma variedade alta. E aqui eu tenho um volume baixo e um volume alto. Se eu for falar do arranjo físico posicional, ele tem uma variedade alta e um volume baixo. Se eu já for falar de um arranjo físico por produto, ele tem uma questão de variedade baixa e um volume alto. Assim também eu tenho a questão do fluxo contínuo e do fluxo pertinente. Intermitente. Pertinente, não. Intermitente. Dessas vantagens e desvantagens, eu tenho de cada um dentro dessa estrutura. E aí a gente está encerrando, né, a aula de hoje, mas mostrando para vocês que como o arranjo físico posicional, as vantagens são
flexibilidade de mix e produto muito alto, né? E produto ou cliente não movido ou perturbando. Alta variedade de tarefas para mão de obra. Quais são as suas desvantagens? Custos unitários muito altos. Claro, né? Fazer um prédio ou um navio não é barato. Assim também como não fazer um avião. Programação de espaço e atividades muito complexas, né? Imagina a construção de um navio, o tamanho da estrutura que tem que ter. E a movimentação de equipamentos de mão de obra também. Quem anda são os equipamentos e as pessoas. Isso eu tenho que ter muita segurança, muita proteção, para que isso tudo ocorra da melhor forma possível, sem nenhuma avaria ou sem nenhum desperdício de tempo e nem tampouco desculpa, e também trabalhar a importância da segurança. Produto. Produção em massa com grande produtividade, custo unitário baixo para altos volumes. A especialização de equipamentos e o grande processo que garanta a movimentação de materiais e ciclos. Como desvantagem, baixa ou nenhuma flexibilidade de mix e pode parar se alguma etapa parar. E famoso trabalho repetitivo. A avaliação dos custos, né, envolvidos na implantação do arranjo físico e sua operação demonstra que eu tenho os custos chamados fixos e os custos chamados de variáveis. Custos fixos, a implantação de um arranjo físico, o seu posicionamento, que apresenta o menor custo fixo. Por outro lado, o arranjo fixo por produto necessita de grande investimento inicial, pois utiliza até máquinas que são feitas de forma customizada para a produção exclusiva de produtos em questão. Um exemplo, açúcar e álcool. Já os custos variáveis são os custos que envolvem mão de obra, materiais, energia, materiais de consumo, entre outros itens necessários para produzir aquilo que a organização se propõe. Quanto maior o volume produzido, maior o custo variável. Como conclusão, cabe ao gestor, né? O gestor precisa ter uma visão muito ampla para decidir qual arranjo ele deve adotar, para que não ocorra erros, porque é um processo de alto valor e de difícil execução, podendo ser um grande impacto direto de uma operação produtiva devido aos altos investimentos que são necessários para construir ou modificar o layout produtivo, quanto ele e a sua eficiência, ou melhor, não chegar a ser ineficiente a quanto a sua execução. Levando esse processo para a sua execução, é importante lembrar que, tanto no livro do Daniel Moreira, quanto também no livro do Slack, como também do Araújo, nós conseguimos ter o capítulo inteiro dos arranjos produtivos. Para a nossa atividade do dia 18, ela vai ser baseada no tipo de arranjo físico e a sua execução. Tá? Então, o exercício vai ser todo pautado no capítulo do arranjo físico. Lembrando, no dia 25, nós vamos falar de PCP. E aí a gente termina o conteúdo do nosso semestre. Dúvidas? Pessoal, dúvidas? Ok, professora. O material a senhora vai disponibilizar depois pelo Moodle? Eu vou explicar lá no Moodle qual é o capítulo do livro, que você já tem aquele livro baixado, lembra? No PDF. Não, professora. No caso, o material que você usou nos slides, assim, só fez Posso para também, conferir. não tem problema nenhum, mas foram todos tirados lá do capítulo do livro, tá? Ah, não, tudo bem. Aí eu vou botar lá para vocês o capítulo que é o do arranjo físico e também a atividade vou disponibilizar para a semana do dia 18. Essa semana
vocês não têm atividade, porque vocês vão ter feriado semana que vem. Então, não tem atividade para ser realizada, tá bom? Tudo bem, gente? Tudo sim, Semana que professora. vem não é ponto facultativo, tá? É feriado estadual, dia 11 de outubro, feriado no estado. Por isso que não teremos aula, tá bom? E aí, então, também não vou disponibilizar atividade. A atividade vai estar lá no dia 18 para execução de vocês e entrega até o dia 25. Dia 25, então, a gente fala sobre o PCP. Perfeito? Podemos, então, fazer chamada? Por mim, sim, professora, tá tranquilo. Gente, só o Vitor que me responde. Eu acho que só o Vitor está Pode sim, acordado. professora, tranquilo. Ah, o Matheus também Sim, acordou. O Luiz professora. acordou. Ui, todo mundo acordou agora. Muito bem. Viu, Vitor? Eu fico falando que é só você, agora eles acordaram. Professora, o pessoal tá aí. É. Mas assim que eles me respondem, que aí eu falo que é só você, eles me respondem. Vamos então lá para a chamada. Ô, Luiz, seu microfone tá ligado. Ele foi correndo ligar o microfone. Deixa eu só abrir a chamada aqui para fazer, para não ter problema. Já registrando o dia de hoje. Meu microfone tá. Meu aplicativo tá meio bugado, eu não sei se saiu algum áudio, né? Não, Luiz, só saiu um barulhão aí, o resto tá tudo bem. Você não falou mal da professora, tá tudo jóia. Ai, ai, vamos lá, registro de faltas para a turma de hoje. Amanda. Oi, Amanda. Andressa. Presente, professora. Obrigada, Andressa. Boa noite. Camila. Camila. Presente. Obrigada, Camila. Boa noite. Carla. Carlos. Presente, professora. Boa noite. Boa noite, Carlos. Obrigada. Emerson. Presente, professora. Boa noite. Boa noite, Emerson. Obrigada. Gabriel. Presente, professora. Boa noite. Obrigada, Gabriel. Boa noite. Giovana. Raléu. Jennifer. Boa noite, professora. Presente. Obrigada, Jennifer. Boa noite. João Vitor. Presente. Boa noite, João Vitor. Obrigada. Boa noite. Juliano. Juliano escreveu no chat. Luiz. Presente, professor. Obrigada, Luiz. Boa noite. Matheus Furtado. Presente, professora. Obrigada, Matheus. Matheus Adriano. Presente, professora. Boa noite. Boa noite. Nathalie, ou Nathalie, como é que é? Nathalie ou Nathalie? Esqueci agora, Nathalie. Presente, professora. É Nathalie, né? Nathalie. Isso, não vou errar mais. Nathalie. Obrigada. Paola. Paulo César. Presente. Obrigada, Paulo. Boa noite. Boa noite. Rafael. Boa noite, professora. Presente. Obrigada, Rafael. Boa noite. Ramon. Presente, professora. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Ricardo. Ricardo. Tiago. Tiago. Tiago caiu? Professora, eu mandei no chat, presente. Ah, tá bom. É porque eu tô com a outra tela aberta. Victor. Presente. Obrigada. Vinícius. Eu. Obrigada, Vinícius. Vandrei.
Vandrei? Não? Não tá na sala, não. Hoje ele não veio. Juliano, você tá aí, Juliano? Juliano costuma daí a pouco. Ele vai e me responde. Ele responde pelo chat, professora. Ah, então tá bom. Presente. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Bom descanso, tá? Você também, professora.